pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Letícia. Hoje eu vou contar um pouco de como eu comecei a vender sobremesas lá no Brás, tá? Então, foi mais ou menos assim em 2020, mais ou menos, bem antes da pandemia, logo no início, né? De 2020, eu tava passando por uma situação financeira um pouquinho complicada. E daí eu já ia lá no Brás para comprar roupas, que antes eu vendia roupa, né? E daí eu tava sem um capital para poder investir nas roupas. Aí eu tive uma ideia, falei, como, né, eu já fazia, não era nada assim de encomenda, entendeu? Mas assim, eu sabia fazer brigadeiro, eu sabia fazer bolo, eu sabia fazer várias sobremesas, né? Porque eu já trabalhei em um restaurante aqui em São Paulo, entendeu? Trabalhei durante um tempo, então eu aprendi muita coisa também lá nesse restaurante, né? E daí eu tava com essa dificuldade financeira, né? Eu falei, pô, a roupa por enquanto é um investimento muito alto. E daí eu não tenho como estar comprando assim a quantidade de roupa que eu gostaria, né, de estar comprando, porque eu comprava para poder vender na internet, tá? Porque o meu público era da internet. E daí eu falei, pô, eu tô sem um capital, né, pra estar investindo em estoque, eu preciso fazer alguma coisa de renda extra, né? Então por isso que eu incentivo muito, né, nas descrições dos meus vídeos mesmo, eu falo pra vocês em relação de renda extra, né? Então assim, a minha renda principal, que era da roupa, não tava sendo mais a principal, né? Eu tava bem endividada. E daí o que aconteceu? Eu tive a ideia, eu falei, olha, eu vou começar a fazer brigadeiros, né, e trufas, e quando eu for comprar roupas, eu levo para poder vender lá no Brás, né, porque lá é uma quantidade infinita de pessoas, né, vendedores, pessoas que vão, né, que saem de vários estados do país, entendeu, para poder comprar lá no Brás. Então, era um público muito bom. Só que daí, quando eu comecei, aí eu fui vender brigadeiro. Falei assim, eu acho que é interessante, né, começar com brigadeiro e trufa, porque as pessoas, né, tipo, na madrugada, na minha cabeça, entendeu? As pessoas, né, querem alguma coisa doce. E daí eu comecei na verdade eu não ia de madrugada, entendeu? Eu chegava por volta de umas 6 horas, né, 5h30, 6 horas da manhã, lá no Brás. E daí eu levei brigadeiro. Eu lembro que a minha primeira coisa que eu levei foi brigadeiro com bolo de pote. E daí eu fui vender, né? Só que daí com tudo aquela muvucalhada, eu com roupa, entendeu? Com roupa, com os brigadeiros, eu levei naquelas caixinhas, né? Aquelas caixinhas quadradazinhas, sabe? Daí eu fazia 4 brigadeiros por R$ 10. Eu acho que eu vendia até por R$ 8, não era nem por 10, eu vendia a R$ 8. E daí não tive tanto cuidados, entendeu? E começou a criar aquela bagunça, né? Nas minhas caixas de isopor, porque eu tinha uma caixa um pouquinho maior de isopor. E daí eu comecei a falar, nossa, não tá dando certo vender desse jeito, né? E para quem que eu oferecia? Para os meus, que eu já tinha um determinado conhecimento, né? Para os meus fornecedores de roupa, né? Principalmente os bolivianos, que são amor de pessoas, são as pessoas assim, ó, que eles vieram pra cá, entendeu? Mas assim, eles são gratos, né? Pelas pessoas, pela oportunidade, assim, que o nosso país ofereceu pra eles, entendeu? Então, assim, eles compram mesmo, tá? Pelo menos assim, eu não tenho o que reclamar e também conheço outras pessoas também que elogiam muito eles, entendeu? Então, assim, eu lembro que eu chegava e oferecia, falava assim, você não quer comprar um brigadeiro aqui pra poder me ajudar? Você sabe que minha, né, porque uma boa parte das pessoas, assim, eu conversava muito sobre a minha vida, né? Fala assim, eu tô passando por uma determinada situação, entendeu? E eu tô querendo me reerguer, entendeu? Por isso que eu tô vendendo, né, esses brigadeiros, bolo de pote. Nossa, foram eles, assim, que me ajudaram, entendeu? Lógico, também tinha brasileiros também que compravam, que eu sou grata até hoje pela vida de cada um, entendeu? Sim, mas assim, logo no início foram os bolivianos, né? E daí eles compravam assim, ó, tipo, em quantidade, compravam pra poder levar pra casa, assim, entendeu? E daí fui gostando, né? Falei, ai, que legal. Aí eu comecei a levar trufa também, entendeu? Porque até então eu queria começar com coisas muito leves, né? Não queria começar com nada de pesado. E dependendo da quantidade de bolo de pote quando eu levava, ele acabava pesando, entendeu? E daí eu lembro que foi a primeira, segunda, terceira vez, e aí eu fiquei empolgada. Aí, quando foi no final das contas, assim, tipo assim, no final do mês, assim, comecei a fazer as contas, né, de tudo que eu tinha faturado, entendeu? Com os brigadeiros, com os bolos, né?
Eu falei, nossa, não é que isso dá dinheiro? Aí eu comecei, falei, nossa, mas assim, tudo que eu pegava, eu queria investir na roupa, entendeu? Porque eu queria me reerguer na roupa, né? Porque era a minha fonte principal. E daí eu comecei a fazer mais, e nisso eu falei, nossa, eu não sei, viu? Eu acho que eu vou parar um tempo com roupa, né? E fui parando aos poucos com a roupa, mesmo assim sem querer parar, entendeu? E eu sei que foi dando certo, né? E daí chegou um tempo que eu parei, falei, não, eu vou ficar por enquanto, entendeu? Eu me identifiquei com as vendas, né? Dos brigadeiros, das trufas, né? E dos bolos também. Aí fui deixando, fazendo cada vez mais. Aí eu fiz até uns cursos, né? Falei assim, eu preciso adquirir algum conhecimento. Porque assim, a gente pega muita coisa no YouTube, a gente vai lá, faz, dá super certo, entendeu? Uma boa parte das coisas que eu sei fazer também foi graças ao YouTube, né? Que eu ia lá, eu já tinha um determinado conhecimento, então assim, né? Nunca tive dificuldade. E daí eu fui fazendo, né? Aí eu abri mão, falei, não vou, por enquanto eu não vou vender roupa não, né? Até eu me estabilizar. Aí comecei a. Aí eu peguei e falei assim, não, vou ficar agora só nos bolos. Aí, tipo, tinha gente que comprava muito bolo, aí, tipo, começou a pedir também aqueles bolos, esses bolos caseiros também, né? Mas assim, não dava muito certo para poder levar, porque eu não tenho carro, eu precisava ir de transporte público, né? Aí eu falei, não, essas coisas assim, tipo de bolo, pudim, entendeu? Inclusive que até hoje eu tenho um monte de encomenda de pudim, né? Mas é muito ruim pra poder levar. Então, assim, eu preferia sempre vender, tipo, em quantidade, tipo, pequena. Não assim, tipo, que as pessoas queriam pegar coisas grandes, entendeu? Porque pra mim eu achava que não compensava. Pelo menos até hoje eu acho que não compensa, né? Mas enfim. Aí eu parei um pouco de vender, na verdade, aí dependia muito como é que fala, da estação do ano, né? Aí eu lembro que chegou o verão. Quando chegou o verão, aí eu tinha investido muito no bolo de pote, né? Comprei várias, sabe, assim, porque antes quando eu comecei, eu acho que eu não tenho mais ela aqui, uma embalagem de bolo de pote que é uma redonda, né? Que aquilo ali, quando eu comecei, assim, que de acordo você vai pegando uma experiência e tudo, entendeu? Mas assim, foi muito péssima pra poder trabalhar com ela. Eu tinha deixado ela separada aqui, mas eu não sei onde que ela tá. Mas daí, enfim, né? Aí eu comecei a usar essa embalagem aqui, porque olha, pra mim foi uma mão na roda, viu? Uma mão na roda, eu nem sei como é que fala esse ditado, acho que é isso mesmo. Aí essa daqui, ó, resolveu tudo, né? Todos os meus problemas, porque às vezes eu levava aquela redonda e daí sujava tudo, né? Ela abria, por mais que eu colocava uns adesivos, né, para poder fechar, mas não dava muito certo. Enfim, né? Aí quando eu comecei a usar esse potinho aqui pra mim, resolveu muito meus problemas, né? E daí eu tinha comprado muita embalagem, essas embalagens aqui, tinha comprado embalagem de pudim, embalagem de um monte de coisa, né? O que aconteceu? Chegou o verão e daí eu comecei a levar bolo de pote. As pessoas, eu tô querendo coisa gelada, eu tô querendo coisa gelada, coisa gelada. Aí eu falei, gente, mas o que eu vou levar? Gelado? Aí as pessoas falam assim, faz sorvete. Aí tá, uma boa opção, né? Tá. Fazia sorvete e levava. Só que o sorvete, tipo assim, não é que era o jeito que eu tava armazenando, entendeu? O sorvete, quando ele vai chegando, sei lá, até uma hora mais ou menos, ele ainda tá cremoso, assim, sabe? Mas passou disso, ele derrete, fica aquela, sabe, aquela bagunça alhada. Eu não gostei, eu falo assim, né? Eu acho que se for pra poder, tipo, vender em casa, entendeu? É diferente do que levar pra rua, né? Assim, eu mesmo não me adaptei em fazer sorvete pra poder vender na rua, tá? Pelo menos esse sorvete caseiro, né? Aí, tá, não deu certo o sorvete. Daí, o que foi que eu fiz? As pessoas falavam assim, faz torta gelada, né? Aí eu comecei a fazer torta gelada. Aí, levei. Aí saía, entendeu? Mas as pessoas falavam assim, nossa, tá muito calor, não quero comer doce e tudo. Aí começaram a falar assim, ué, mas por que você não faz geladinho? Aí o geladinho, aí ficava assim, gente, mas geladinho? Aí eu via, né, bastante gente vendendo geladinho. Aí comecei a perguntar, qual que são os valores do geladinho de vocês, né? Qual o valor? Aí falava, né, tipo, R$2, R$3, acho que em 2020, acho que o valor mais alto que tinha era R$3, né?
Aí eu falei, eu vou começar a vender geladinho também. Aí, daí eu comecei a fazer geladinho, né? Na verdade, eu comecei a comprar um monte de apostila, todos os cursos que eu vi, assim, que era barato, né? Comecei a comprar e peguei também muita informação também do YouTube, né? Aí eu comecei a fazer geladinho gourmet. E vendia R$ 3, entendeu? O povo começou a gostar. Nossa, aí foi o que aconteceu. Quando chegou no final do ano, mas assim, eu vou, né, voltar, porque eu comecei a falar que eu comecei em 2020, só que porém teve a pandemia, né? Em 2020 fechou tudo, entendeu? Eu vim mesmo retornar, vender sobremesa lá no Brás, acho que foi no final de 2021, que daí, né, daí já liberou tudo. E eu comecei a vender, tá? Eu acho que era desde o início que era pra ter falado sobre isso aí, eu acabei conversando demais e não terminei, né? Então, assim, aí no final de 2021, que daí eu comecei a vender o geladinho, né? E foi o que deu, assim, super certo, sabe? E o geladinho, gente, eu levava assim, ó, eu ficava assim mesmo, sabe, assim, e pasma, assim. Eu levava uma quantidade, assim, de tipo 100, 150 geladinho, era questão, assim, de 1 hora eu vendia tudo, sabe? Assim, eu vendia tudo. E às vezes eu nem saía do lugar. Às vezes eu andava só uns pedacinhos assim, ó. Eu vendia tudo. Falei, ué, não é que geladinho dá dinheiro? Eu falei, nossa, melhor do que os bolos no pote das coisas que eu tava vendendo, das trufas, né? Aí eu comecei só a vender geladinho, entendeu? Eu comecei a investir nos sabores, comecei a fazer várias opções, né? Até então, na verdade, quando eu comecei a vender mesmo geladinho, eu levava bastante opções. Eu nunca levei, tipo, só 5 sabores, entendeu? Eu levava mais de 10 sabores. Na hora eu ficava meio atrapalhada assim, mas no final, né, eu sempre colocava umas etiquetinhas, então eu conseguia identificar cada um. E daí foi quando eu comecei a vender geladinho, entendeu? Aí o geladinho começou a me dar bastante dinheiro, né? Aí teve algumas pessoas também que queriam pegar de mim pra poder revender. Aí só que daí eu não quis, eu falei, não, eu prefiro trabalhar mesmo sozinha. E no final, né? E acabou que eu comecei também a dar bastante dicas também, como eu também adquiri também bastante dicas de pessoas que faziam geladinho também, sabe? Que lá no Brás tem pessoas que só trabalham com isso. Inclusive, né, eu conheço uma mulher que ela, tipo, tem umas meninas que trabalham pra ela, entendeu? Ela faz, assim, tipo, horrores de geladinho, né? Só que, porém, o dela não é gourmet, mas ela vende como se fosse gourmet, mas não é gourmet, né? Inclusive, eu tenho alguma... Ela me passou muitas informações, entendeu? Tipo, de onde que comprava, né? Onde que tem essas casas de sorvete que só vende só isso, entendeu? E daí eu fui adquirindo muito conhecimento de geladinho e eu acabei só fazendo geladinho. Então eu passei, tipo, sei lá, um ano e pouquinho, né? Inclusive até o ano passado mesmo, em 2023, né? Que eu achei que no inverno, eu achei que ia ser, sabe, assim, que não, como é que fala, que ia ser muito frio e não foi. Inclusive no próprio inverno eu consegui vender geladinho, entendeu? E daí eu acabei ficando assim, tipo, praticamente uns 2 anos, um ano e meio, entendeu? Só vendendo geladinho. Aí o que que eu fazia? Levava geladinho, né? E daí, tipo, para aquelas pessoas, né, que gostavam dos bolos, entendeu? Eu levava só aquele sabor específico, entendeu? Aquela quantidade de bolo e trufa. Aí eu parei definitivamente de vender os brigadeiros, porque daí os brigadeiros, eu não sei, sabe? Quando eu comecei, eu não via ninguém vendendo brigadeiro lá no Brás, ninguém assim, sabe? Eu acho que eu só tinha uma moça, né, que vendia, entendeu? Que eu lembro que era só eu e ela, assim, do início, assim, pelo menos o que eu via, né, que eu ia cedo, entendeu? E daí começou muita gente vendendo, eu falava, gente do céu, acho que brigadeiro não tá dando mais, né? Aí eu parei definitivamente de vender geladinho, ou de vender os brigadeiros. Aí eu fiquei vendendo a trufa, porque a trufa tem hoje, a trufa dá dinheiro também, tá? E aí eu levava geladinho, levava a trufa, porque dá super certo, né? Às vezes eu levava como é que fala? Um isopor só de trufa, sabe, um isopor assim um pouco mais pequeno, ou uma bolsa térmica, né? E daí comecei a vender junto com geladinho, tá? Eu levava trufa, levava alguns sabores de bolo no pote. Aí quando alguém me pedia tipo um copo da felicidade ou alguma coisa diferente, então levava junto com geladinho. Então assim, sempre eu tinha geladinho, entendeu? Com mais alguma outra coisa, né? Então, assim, mas eu fiquei um bom tempo vendendo geladinho, entendeu? Ainda continuo ainda vendendo, né?
Mas eu lembro quando eu comecei lá no Brás assim, aí eu ficava meio tímida, né? Eu não ficava tão tímida porque até então, como comecei a falar, né, eu vendia para as pessoas que eu conhecia, que eram os bolivianos e alguns brasileiros mesmo, sabe, assim, que eu tinha bastante intimidade que eu já comprava roupa, né? Então, assim, eu não tive muita vergonha, entendeu? A princípio, assim, eu ficava meio sem jeito, mas assim, é meu jeito mesmo, eu meio que fico sem jeito depois quando eu me solto, entendeu? Não tô mais nem aí, pra mim eu falo que o Brás ali é como se fosse minha casa, entendeu? E daí foi desse jeito, né? E hoje eu me identifico, eu costumo falar para as pessoas, né, que falam assim, que tem muita gente que comprava antigamente comigo os bolos, as trufas, né? Fala assim, mas você não vai vender mais, você não vai vender mais os brigadeiros? Eu falei, não, por enquanto não, né? Eu tô para poder trazer aí novidades, entendeu? Aí, mas assim, quando alguém ainda pede, eu ainda faço isso, né? Ainda levo um, levo outro. Só que assim, ó, o geladinho também acaba tomando muito tempo, né? Até porque quando eu vou fazer, eu não faço tipo 5, 6, 7 sabores, eu faço vários sabores, entendeu? Então assim, eu gosto de ter bastante opções pro meu cliente, tá? Então, e outra coisa também, entendeu? Eu tô falando isso pra vocês, mas não é legal, tá? Entendeu? De querer levar várias coisas ao mesmo tempo, né? Porque eu falo pra mim porque, tipo, tomava muito meu tempo, eu ficava muito atrapalhada, eu não sabia, sabe? Assim, tipo, na hora de vender e se tornava uma bagunça, porque às vezes eu tava com um carrinho, puxando um carrinho e tava com uma bolsa térmica, entendeu? Aí na hora que eu ia oferecer, não sabia se oferecia as coisas que eu tava na bolsa térmica, se eu oferecia o geladinho, né? Se bem que os geladinhos por si mesmo eles se vendiam, entendeu? Mas a maioria das vezes acabava vendendo os geladinhos e as outras coisas, né, acabava ficando, entendeu? Então, uma coisa eu falo pra vocês, quando for começar com alguma coisa, não faz igual eu, porque leva um monte de coisa, não, começa com uma coisa primeiro, vê qual que você se identifica, se é só brigadeiro, leva só brigadeiro, se é só bolo de pote, leva só bolo de pote, se é, sei lá, pudim, né, que eu fazia também com aquelas formas de mini pudim também, que eu não indico pra poder vender na rua, entendeu? Não sei se você vai de carro, né, e de lá você vai pegando, porque pra poder levar em carrinho, em bolsa térmica, pudim não dá certo, tá? Experiência minha, tá? Então assim, se vai fazer pudim, faça só pudim. Se vai fazer só geladinho, faça só geladinho. Se vai fazer só copo da felicidade, faça só copo da felicidade. Se vai fazer só, como é que fala? Torta na marmita, só faça só torta na marmita, porque esse negócio de querer levar um monte de coisa, entendeu? Tipo, não dá muito certo, entendeu? Eu falo assim, por experiência minha, porque eu acho que eu ficava muito atrapalhada, né? Então, assim, a única coisa tipo assim, que eu ainda conseguia misturar, assim, que eu acho que dava super certo, era brigadeiro e trufa, né? Os dois, assim, quando eu levava os dois, eu acho que sempre deu super certo, entendeu? Então, gente, esse é um pouco da minha experiência, né? Eu costumo falar assim, tem gente que fala assim, mas trabalhar na rua, você nunca ficou com vergonha? Eu já tive vergonha, mas eu ia com vergonha mesmo, entendeu? Eu penso assim, eu não devo satisfação pra ninguém, né? Da minha vida, entendeu? Eu não tô nem aí pra o que as pessoas vão falar, vai pensar, não tô nem aí, não devo nada pra ninguém, né? Então, assim, pra mim foi sempre de boa, né? Com tudo que eu tive, tinha sempre convívio, de estar o tempo todo lá no Brás. Então, assim, pra mim foi super de boa, você entendeu? E foi isso aí, né? Mas assim, eu lembro que tinha pessoas que falavam assim, ai mulher, que chegava pra poder vender, né? Nos primeiros dias, ai mulher, eu tô toda sem jeito, que isso? Onde que eu vou ficar? Que você me dá uma dica aí? O que eu posso fazer? Eu falei, menina, anda, entendeu? Como se você estivesse, tipo, oferecendo a melhor coisa do mundo, assim, tipo, você tem que vender o seu peixe, melhor dizendo, né? Você tem que vender o seu peixe, esquece, entendeu? Pensa assim, que você não tá fazendo nada de errado, né? Você não tá fazendo nada de errado, você tá simplesmente ali vendendo, né, o teu produto, você entendeu? E assim, seja simpática, né? Igual o meu jeito, eu tô um jeito toda, né? Tem hora que tô super fechada, entendeu? Mas pensa numa pessoa que vai pro Brás, inclusive aqui no meu canal aqui, né? Tem pessoas que me conhecem, entendeu? Sabe que eu sou daquela de parar pra poder conversar, entendeu? Converso mesmo, converso com todo mundo, né? Então essa é a minha experiência, entendeu? Com vendas, assim, pra mim, foi super de boa, né? Porque tem pessoas que são muito travadas, entendeu? Às vezes não conseguem vender, pessoas que são muito tímidas. E olha que eu sempre me achei ser muito tímida. Eu sempre me achei muito tímida, né?
Mas em relação de vender na rua, não, acho que não sei se eu sou tímida, não sei, eu acho que eu sou tímida, tipo, às vezes também nos meus vídeos também, né, eu tô aqui conversando aqui só, mas eu não sei, às vezes o que eu sei, assim, o que eu sei, às vezes eu não sei transmitir, né, então eu preciso trabalhar muito isso em mim, porque, como eu falo assim, às vezes eu vou, sabe, acho que eu fico meio perdida, entendeu, dá a impressão até que eu não sei, mas não, é que eu não sei transmitir mesmo, né. Então, essa é um pouco da minha experiência, tá bom? E uma coisa que eu tenho pra falar com vocês, né? Tipo assim, é só colocar Deus na frente, você entendeu? Colocar Deus na frente, né? Pedir pra Deus te dar sabedoria, pra dar discernimento, entendeu? E encarar, né? Porque não é fácil, não vou falar pra vocês que é fácil, porque não é, né? Eu costumo falar assim, não é fácil, porque igual eu não tenho carro, né? Como eu já falei, não tenho carro, eu vou de transporte público. Tem dia que minha caixa tá super, hiper pesada, principalmente quando eu tenho que ir de ônibus, né? Que é uma boa parte das vezes eu vou de ônibus, então eu tenho que estar pedindo ajuda pra alguém, entendeu? Então, assim, não é nada fácil, né? Mas assim, no final, assim, você vê o tanto que é gratificante, sabe? Que compensa, né? O quanto que é compensador, tá bom? Então essa foi um pouco da minha experiência, da minha história, né, de quando eu comecei, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.